Boa noite. Hoje eu pretendo tratar de alguns aspectos da Lei 11.343, a Lei de Drogas, e em especial dos artigos 31, 32 e 28. Eu não quero aqui reservar esse vídeo para o artigo 33 e seguinte, porque são artigos que demandam uma outra análise, uma um foco nos aspectos próprios, tanto jurisprudenciais quanto os dispostos aqui na lei. Mas aqui eu posso tratar sim desses artigos. Vai ser um vídeo curto que eu vou tentar sintetizar os aspectos, os elementos mais cobrados em concursos públicos, com base numa análise recorrente pelas provas feitas, pelas perguntas respondidas. E são os aspectos mais frequentes nas perguntas, nas questões de quaisquer bancas examinadoras. E os aspectos tratados são atinentes às provas de delegado, promotor, advogado, juiz, defensor, toda carreira que tenha uma ligação com a persecução criminal, para os variados cargos de polícias civis e, eventualmente, policiais militares. E, bom, eu vou tratar inicialmente sobre o artigo 31, que, que é um artigo tão importante quanto o artigo 33 e os outros artigos. Aqui a gente tem alguns aspectos que devem ser anotados, salientados. Bem, a droga ela é ilícita ou lícita, ela é permitida ou não, com base nas definições pela Anvisa. A Anvisa define na resolução 344 o que é ilícito. E aí, a contrário senso, o que não está previsto na resolução 344 da Anvisa, que é os crimes, a análise criminal é sempre restritiva, os tipos e as normas incriminadoras, elas devem ser sempre interpretadas restritivamente, por conta da punição advinda de uma interpretação. Então, o princípio indúbio pro réu, ele impera aqui também, na análise da súmula, na análise da resolução 344 da Anvisa. Então, aquelas drogas que não são permitidas com base na resolução da Anvisa, já que o crime de tráfico e o uso, eles são crimes, são normas penais em branco. Ele não descreve por completo, tipo, não é categórico, não é circunstanciado, não é tão completo que preveja as substâncias ilícitas, eventualmente usadas. E assim é necessário um órgão, a Anvisa, que se manifeste no sentido de definir o que é ilícito, o que causa dependência ou não, e o que deve ser proibido. Assim, mesmo os elementos, substâncias, matérias-primas proibidas podem ser manipuladas, podem ser manipuláveis, desde que haja autorização da autoridade competente, é o que diz o artigo 31. É indispensável licença prévia de autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais. Quer dizer, essa autoridade aqui, aduzida no artigo 31, que não consta na Lei 11.343, é a polícia, é o delegado de Polícia Federal. É a autoridade competente a expedir essa licença. Essa licença é uma licença tratada numa outra lei.
eu não me recordo aqui, não posso rememorar, mas uma outra lei no seu artigo 1º aduz que a competência do delegado de polícia federal atribuir essa licença, que trata aqui do artigo 31. O artigo 32, por sua vez, tem um aspecto que vai além do jurisprudencial, que vai além do que expõe aqui os elementos do crime. Aliás, os elementos do crime não é um crime. Os elementos da lei. O delegado de polícia, ele quando apreender as drogas, ele vai separar uma quantidade suficiente para o exame pericial e o que sobra, o que sobeja, o que é excesso, ele vai se incinerar. Essa incineração independe de autorização de órgãos do sistema de meio ambiente. Assim, o delegado ele separa a quantidade, uma quantidade menor, incinera o resto e declara no relatório quanto foi apreendido. E assim, com essa definição, assim, eu diria que, com base no exame feito pelaquela pequena quantidade de droga separada pelo delegado de polícia, é que ele pode sim lavrar o flagrante. Ele remete ao perito e o perito, retornando com a conclusão de que é sim uma droga proibida, assinalada na resolução 344 da Anvisa, é assim, exclusivamente com base nessa posição do perito oficial, ele vai lavrar o flagrante. Ele depende dessa análise. Em seguida, a denúncia do promotor também depende desse laudo prévio, desse laudo preliminar, porque ele não tem atribuição para saber, ele não é químico, ele não tem um conhecimento técnico que defina a ilicitude a ilicitude da droga apreendida, se ela é ou não proibida pela resolução 344 da Anvisa. Então, a justa causa e opinio delicti depende dessa posição do perito, dessa manifestação. E aí, o STJ definiu uma outra coisa muito interessante. Se a droga ela é uma droga difundida, popularmente conhecida na sociedade, se ela é uma droga já bem vista, corriqueira, trivial na atividade policial, ela não depende de um laudo definitivo para a condenação do juiz, quando em sede de contraditório. Não haverá necessidade, o juiz ele pode sim condenar com base no laudo preliminar, e não em um laudo definitivo. Não há necessidade, exceto se a droga ela é nova, uma droga que não é conhecida pela prática forense, então ela depende sim de um cuidado mais acurado, de uma visão focada, um novo laudo, um laudo definitivo, que venha a embasar a sentença penal condenatória. Pois bem, agora partindo para o artigo 28. Alguns aspectos são extremamente relevantes no artigo 28. É um crime que prevê 5 núcleos. 5 núcleos são previstos nesse crime. Um núcleo sujeito à tentativa, que é o verbo adquirir. O sujeito pode tentar adquirir. Mas os demais núcleos são núcleos de mera conduta. São crimes instantâneos. O sujeito não pode tentar guardar, ter em depósito, transportar, levar consigo. É crime de mera conduta. Droga para consumo pessoal. Não pode ser o entendimento de Fernando Capês, é o entendimento dos tribunais. Então não há apenas o núcleo adquirir um núcleo que é possível a tentativa. É um crime formal. E, bom, todos os demais, por ser
no crimes de mera conduta são incompatíveis com a tentativa, com conatos. As medidas para esse crime são advertência sobre efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Importante salientar que o STF não considera um crime passível de penalização. É um crime, sim, a natureza é de crime, porém não é penalizado. Não é penalizado com penas restritivas de direito ou privativas de liberdade. Aqui tem medidas sociais muito mais ligadas à saúde do que propriamente penalidades. É um crime em que o sujeito passivo é a coletividade, não é o sujeito. Porque ninguém pode ser punido por uma conduta que só faça mal a si mesmo. É o princípio da intranscendência. O sujeito não pode ser punido por algo que não ultrapasse da esfera pessoal. Esse é um princípio do direito penal. A medida, o prazo máximo para essa medida, que eu não diria, embora que seja dito pena, mas o STF diz que não há penalidade, então para essa medida o prazo máximo para quando não há reincidência é de 5 meses. Se houver reincidência, esse prazo sobe para 10 meses. As penalidades sucessivas em caso de descumprimento dos incisos 2 e 3, que são medidas que é a prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, elas são passíveis de demonstração verbal, o sujeito é levado ao juiz, e sucessivamente, e não subsidiariamente, uma coisa não... Quer dizer, subsidiariamente é quando uma coisa depende da outra, depende que aconteça primeiro uma situação para que em seguida, sem solução, uma outra aconteça. Há uma submissão. Nesse caso não há subsidiariedade, mas sim sucessão. Então o juiz ele vai admoestar e aplicar a multa. A multa não será inferior a 40 e nem superior a 100 dias multa. Tá? O número dependendo da reprovabilidade da conduta. Outra coisa interessante é que o prazo máximo para a aplicação dessas penalidades é o de 2 anos. A prescrição para esse crime é de 2 anos e não está prevista no Código Penal. É uma previsão própria dessa lei. Bom, uma outra coisa importante de salientar é que esse crime ele embasa, ele é sim, ele é mantido na folha de antecedentes criminais da pessoa. A pessoa ela tem sim esse crime como uma circunstância judicial desfavorável e ela é um crime válido para reincidência também. O sujeito, dentro dos 5 anos, se comete um outro crime após ter cometido esse, ele tem o reflexo da reincidência. Ele tem uma agravante previsto no artigo 68, inciso 1 do Código Penal. Ele tem sim um peso desfavorável caso ele cometa um outro crime. Aqui não tem pena para ser atribuída a suspensão condicional do processo. E também não é o caso de transação penal, porque para a transação penal é necessário que o crime preveja uma pena de até 2 anos. Então não há compatibilidade. Sem esse crime aqui, ele é utilizado como uma circunstância judicial desfavorável e causa de reincidência. O sujeito deixa de ser primário. Ele tem ali na folha de antecedentes criminais essa inscrição. Então é bom tomar cuidado com o uso de droga. Você que é criminoso, não use drogas. Isso pode pesar na sua folha de antecedentes criminais. Então, é bem por aí. Eu acho que uma outra coisa importante salientar é que não é um crime passível de flagrante. O sujeito não é preso em flagrante porque não há pena de prisão, não há privação de liberdade para quem porta a droga.
O sujeito também, isso cai em prova, não é penalizado pelo uso, mas sim pela aquisição, pelo porte da droga. Então, se a polícia encontra um sujeito logo após ter usado a droga, ele já não porta, o policial não viu a aquisição, então ele não vai ali. Não há uma atipicidade, ocorre uma atipicidade porque não há um preenchimento desses núcleos aqui. O sujeito já perante a polícia não adquiriu, não guardou, não teve depósito, não trouxe consigo, tudo isso para o consumo pessoal. Quer dizer, então não há falar primeiro em flagrante, porque não há prisão. Em seguida, não há. Tem um artigo, inclusive, aqui, eu não lembro, que diz que não é passível de flagrante. É incompatível com a pena de privativa de liberdade. Então é isso. São os comentários que eu tenho a fazer sobre a Lei 11.343, esses artigos. E em um outro momento eu pretendo falar sobre o artigo 33 e demais até o artigo 48. O artigo 48 da Lei 11.343. Bom, sobre o artigo 28 ainda eu quero salientar, agora em considerações finais, que aqui diz: o agente que de qualquer das condutas previstas no artigo 28 dessa lei, salvo se houver concurso com crimes do artigo 33 e 37 desta lei, será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguintes da Lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis, e o juizado especial civil, como todo mundo sabe, não prevê a pena privativa de liberdade. Ali o sujeito não é preso em flagrante, não é processado, julgado, preso, tá bom? Então é lavrado o termo circunstanciado e ele é apresentado à polícia, mas não é preso, não é preso em flagrante, é incompatível. É o que diz, ó, tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante. É o que diz o artigo 48, parágrafo 2º. Devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer lavrando termo circunstanciado, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. O Fernando Capês, inclusive, diz que não há necessidade sequer de ser encaminhado por um policial civil, mas até mesmo um policial militar pode lavrar aquele termo circunstanciado em que o sujeito fica obrigado, o agente fica obrigado a comparecer a uma delegacia de polícia, certo? Então é o que eu tenho a dizer sobre a Lei 11.343 e esses artigos, finalizando agora definitivamente. Forte abraço.